Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Eu vou ler com você. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Há poucos dias cantávamos este hino numa congregação e havia ali um pastor nascido de novo, e à proporção que víamos cantando o hino, ele fazia assim: isto quer dizer, não pare este hino, não cesse, vamos continuar cantando. E amados irmãos, aquela reunião foi ganhando um significado poderoso, tremendo, somente por esta suprema declaração: Cristo é a minha vida. Quem tem uma declaração maior, mais alta, mais importante, mais rica? Levante a mão aí e apresente. Vá ao mundo inteiro perguntar onde haverá um tesouro maior do que esta vida de Cristo dentro de um vaso de barro como eu e você. Agora você não pode ficar pensando nisso, como eu já disse, com raciocínio de minhoca. Você tem que pensar nisso com uma vibração do Espírito, que sabe avaliar, e que nos ensina a avaliar.
perguntaram a um jovem regenerado: você não pode ir ao baile? Posso. Você não pode ir ao motel? Posso. Você não pode se prostituir? Posso. Tudo isso posso. Pode beber bebida forte, Posso. Tudo isso. E por que você não faz? Porque eu tenho a vida de Cristo, que é muito melhor do que tudo isso que vocês estão fazendo. Meus irmãos, nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar nesta manhã sobre um assunto de fundamental importância para as nossas vidas. Vamos falar a respeito do Evangelho da Graça. Porque este Evangelho, ele verdadeiramente vai dar para mim e para você a salvação eterna, a segurança da salvação. Nós estamos vivendo em um mundo hoje muito complicado, complexo. As pessoas, elas estão indo por um caminho bastante distorcido. Há uma grande divergência com relação ao Evangelho da Graça. O Evangelho, ele traz uma proposta de apresentar para mim e para você uma pessoa que nos dá a salvação eterna e uma condição de vida extremamente sarada, uma vida que possa celebrar a Cristo Jesus. Mas o que é Evangelho? Por muitos e muitos anos eu fiquei muito iludido com a religião. Quando se pregava crede no Evangelho, mas se essa palavra não for verdadeiramente explicada, como é que uma pessoa pode vir a crer no Evangelho? Nós precisamos, para crer, saber o que significa, o que é o Evangelho da Graça. Por que será que Jesus não nos pediu para pregarmos outra coisa, mas somente o Evangelho? Em Marcos, capítulo 16, os versículos 15 e 16, está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Interessante que nesse texto Jesus nos autorizou a pregarmos o Evangelho. Por que será o Evangelho? Porque o Evangelho, em Romanos 1, 16 e 17, Paulo diz uma palavra muito interessante: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo vai viver pela fé. Então Jesus diz para pregar para todo mundo o Evangelho. E quem crer no Evangelho será salvo. Agora, as Escrituras, segundo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então aqui é interessante nós sabermos que Deus colocou nesta palavra Evangelho todo o seu poder para a salvação de uma pessoa. Mas como eu posso
crer no Evangelho se ele não for explicado? Como é que eu posso pregar o Evangelho para o meu colega de trabalho, para a minha colega de trabalho, para o meu amigo, para os meus parentes, para os meus vizinhos, para este mundo, se até hoje eu ouvi muito sobre a palavra Evangelho, mas que de fato eu ainda não sei o que significa Evangelho? Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Nós vamos ver que as Escrituras Sagradas, Paulo nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4, ele define para nós o que é Evangelho. Eu sei que talvez você seja uma pessoa que queira pregar o Evangelho. Talvez você é uma pessoa que gostaria de ter uma vida que produzisse frutos. Nós vamos verificar alguns pontos dentro da palavra de Deus, que o porquê que muitas vezes as nossas vidas elas não são frutíferas com relação a pessoas serem salvas. Eu sei que existe um desejo muito grande de você nesta manhã, de você que tem boas intenções, você tem se chamado para pregar o Evangelho, mas se você ainda não sabe o que é Evangelho, como é que você pode pregar o Evangelho? Evangelho é tudo aquilo que Deus fez por nós na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4, ele vai definir para nós o que é o Evangelho. Assim diz a palavra de Deus: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo Evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Preste atenção aqui neste ponto. Paulo diz algo assim muito interessante. Por ele, pelo Evangelho, vocês, você, também somos salvos. Agora tem uma condicional aqui. Se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei. Não é como eu penso que é o Evangelho. Porque muitas vezes nós ouvimos pessoas pregar o Evangelho, pessoas estas que nunca passaram por uma experiência de regeneração, pessoas que nunca passaram pelo Evangelho. E nós ouvimos essas pessoas pregarem, nós começamos a pensar na nossa mente aqui que aquilo significa o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo é muito claro em nos dizer que por ele, por este Evangelho também sois salvos, se retiverdes a palavra como a vô-la preguei. Em outras palavras, é como está escrito nas Escrituras Sagradas, é que nós devemos crer. Não muitas vezes nós ouvimos de outras pessoas, sem nós fazermos uma análise profunda e acurada dentro da palavra de Deus, nós podemos aqui comer gato por lebre. Nós temos que primeiro verificar o real significado, o que é Evangelho, para podermos crermos neste Evangelho, para que o Espírito Santo possa revelar em nosso coração o que significa Evangelho. Porque senão a nossa crença ela é extremamente fora do contexto das Escrituras Sagradas. E nós precisamos de exercitar fé naquilo que está escrito. Então Paulo é muito categórico, muito enfático. Ele diz o seguinte: olha, por ele, por este Evangelho também sois salvos, se vocês retiver a palavra, tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. E agora ele vai definir no versículo 3 e 4 o que realmente é o Evangelho. Ele diz aqui: antes de tudo, no versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ponto. Então o Evangelho significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Agora que nós temos um conhecimento de que Evangelho significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que será que Jesus pediu para que nós pregássemos para este mundo, para os pecadores serem salvos? O Evangelho. E o que é Evangelho? Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Nesta 3 palavrinhas, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, nós sabemos que Deus colocou todo o seu poder para a salvação dos pecadores,
Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preste atenção aqui que é para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante porque trata de dimensões eternas. Eu acho que é a coisa mais importante da vida de um ser humano é quando ele conhece o Evangelho e vem a crer no Evangelho para ser salvo. Agora, nós precisamos verificar aqui um ponto interessante. Eu poderia, nesta manhã, pregar para vocês, ler um texto da Palavra de Deus e trazer uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito linda, que poderia talvez tocar no seu coração. Você ficaria todo arrepiado, você ficaria talvez cheio de alegria, mas se verdadeiramente não está fundamentada sobre esta palavra, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, a tua crença é uma crença vã. A tua crença, ela está baseado em fatos que não sejam da palavra de Deus. E nós temos que exercitar nossa fé naquilo que está escrito. Porque Paulo disse aqui com muita clareza, a menos que tenhais crido em vão. Quando nós aqui olhamos para as circunstâncias, olhamos para aquilo que nos é apresentado, que o mundo oferece para nós, muitas vezes tem tantas pregações maravilhosas, mas que estão descentralizados do Evangelho da graça. Quando nós cremos nisso, é uma crença extremamente vã. Ela não tem uma base sólida, firme, para nós descansarmos, apoiarmos nossa fé. Nossa fé tem que se apoiar na palavra de Deus. E muitas pessoas neste mundo têm vivido um cristianismo sintético, superficial. Por quê? Ainda não ouviram o Evangelho da graça, ainda não foi-lhes apresentado este Evangelho. Portanto, elas ficam crendo, ainda que seja na Bíblia. Muitas pessoas que creem na Bíblia ainda não creram no Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo estava com seus discípulos neste mundo, nesta terra, caminhando aqui, vocês sabem que ele fez muitas curas, ele fez muitos e muitos milagres. No entanto, hoje, daquela época, não está muito diferente. Se vocês analisarem com um pouco de discernimento, vocês irão perceber o quanto as pessoas têm crido em um evangelho que não é verdadeiramente o evangelho que nos é apresentado dentro das Escrituras Sagradas. Tem muitas pessoas que creem em Jesus, mas é por causa dos sinais que Jesus faz. Isso não é crer no evangelho. Quando de fato, se de repente você é curado de câncer e se Deus curou você, se você vai dar um testemunho e muitas pessoas creem em Jesus Cristo por causa dessa cura que foi operada em você, essas pessoas não creram no Evangelho. Elas creram porque constataram aquilo que viram na sua vida. Isso aqui não vai trazer salvação para ninguém, porque hoje o mundo está em busca de novidades, não da simplicidade do Evangelho. E quando nós cremos em Jesus, por favor, guarde bem isso aqui. Quando nós cremos em Jesus Cristo por causa de sinais, de milagres e de maravilhas, Jesus não se confia a essas pessoas. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 23 a 25, está escrito: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, quando Jesus Cristo estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, ele fez muitos sinais, muitas curas maravilhosas. Então, por causa disso, por causa desta evidência, eles constataram muitos milagres, muitas curas, muitos sinais. Por causa disso, vieram a crer em Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia todos. Ele estava em busca não de fé, mas estava em busca de evidências, de constatação. Então, quando nós vemos um milagre, quando nós vemos um sinal, nós não temos nenhuma dificuldade em crer, porque nós estamos vendo.
Percebe? Mas isto aqui não vai trazer para nós segurança da salvação. Muito bem, e os discípulos que caminhavam ao lado de Cristo durante 3 anos, eles não tinham dificuldade para crer em sinais. Quando o Senhor Jesus Cristo transformou a água em vinho, eles puderam crer sem muita dificuldade, não tinham dificuldade para crer. Quando Jesus curou aquele paralítico de Cafarnaum, os discípulos e toda a multidão em volta não tiveram nenhuma dificuldade em crer neste fato aqui. Quando Jesus deu vista ao cego de nascença, os discípulos e toda a multidão não tiveram dificuldade em crer em Jesus, mas era por causa dos sinais. Sabia que ele era poderoso, sabia que ele poderia fazer coisas fantásticas e maravilhosas que realmente ele fez no passado, porque a Bíblia também nos apresenta. Mas isto aqui não nos dá uma base sólida para nós crermos no Evangelho da Graça. Nada disto aqui é Evangelho. Então, até quando Jesus Cristo falou da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, essa palavra morte, sepultamento e ressurreição, que é Evangelho, quando Jesus pregou isso para eles, essa palavra era encoberta aos olhos dos discípulos. Em Lucas, capítulo 18, Lucas 18, a partir do 31 até o 34, Lucas 18, de 31 a 34, aqui Jesus, ele começa a pregar o evangelho para os discípulos. Mas os discípulos, essa palavra morte, sepultamento e ressurreição, para eles estava encoberta. Será que esta palavra evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, será que ela não está encoberta para você também? Diz assim o texto em Lucas 18, de 31 ao 34. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Presta atenção que Jesus pregou para seus discípulos dizendo o seguinte, o evangelho, que ele seria ultrajado, escarnecido, cuspido, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, morte, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus pregou para os discípulos o evangelho, morte e ressurreição. Mas observe no versículo 34 que esta palavra, morte e ressurreição, era para a vida dos discípulos uma palavra encoberta. Eles não compreendiam o significado dessas palavras. Assim diz a palavra de Deus. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Percebe que o evangelho, morte e ressurreição, para muitas pessoas, esta palavra está encoberta. Nós precisamos de revelação. Talvez você que está me vendo nesta manhã, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa trazer esta revelação do evangelho da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Porque eu sei que para muitos crentes, para muitas pessoas que frequentam a igreja evangélica, talvez você que talvez até aceitou Jesus Cristo, talvez você foi batizado, e eu lhe afirmo para você com segurança na palavra de Deus, que a tua crença dessa maneira é uma crença falsa. Não está baseada no evangelho da graça. Porque aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, aquela palavra morte e ressurreição, que para os discípulos estava encoberta, para muitos está encoberta. Observe aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, nós temos a seguinte declaração: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então vocês percebem que esta palavra evangelho, que Deus depositou ali todo
todo o seu poder para a salvação dos pecadores, ela significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Assim como estava para os discípulos, porque até então, quando eles estavam com Cristo Jesus, eles ainda não eram regenerados. Eles foram regenerados a partir da ressurreição de Cristo. Nós vamos ver mais para frente sobre tocar um pouquinho nesse aspecto aqui, como que este evangelho pode fazer parte da nossa vida como uma experiência real de regeneração. Mas, assim como para os discípulos, esta palavra evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, estava encoberto, a Bíblia diz aqui, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? É para os que se perdem que está encoberto. Agora você pense comigo aqui, pessoas incrédulas não vão ler Bíblias. Quem vai ler Bíblias? Somente pessoas que já nasceram de novo, pessoas que estão buscando a Deus. Porque se Ele está te buscando, é porque você buscou, ou seja, se Deus está buscando você, se você está buscando a Deus, é porque Ele está lhe buscando primeiramente. E lhe deu condição. E você que me ouve nesta manhã, não é por acaso que você está ouvindo sobre essa palavra aqui. É Deus querendo comunicar no seu coração esta verdade, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, para que este evangelho não fique encoberto diante aí do seu coração. Muito bem, agora sim que nós temos este conhecimento, que evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e nós sabemos que Deus depositou nesta palavra evangelho todo o seu poder para a salvação de pecadores. Nós temos que analisar aqui, acuradamente, como este evangelho nós podemos nos apropriar dele como uma experiência real de vida. Paulo ele disse o seguinte, porque eu vos entreguei o que também recebi. Presta atenção que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele disse uma coisa muito interessante. Eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Paulo está entregando para nós o primeiro aspecto do evangelho, que é morte, o que ele também recebeu. Então, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas o apóstolo Paulo também recebeu essa verdade como uma experiência real para a sua vida. Então, como eu posso me apropriar do primeiro aspecto do evangelho? Em Romanos 1, versículo 17, nós lemos anteriormente que no evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. No evangelho se revela a justiça de Deus. Eu e você, nós já nascemos neste mundo pecadores. O que faz nós pecarmos é o pecado que habita dentro de cada ser humano que nasce neste mundo. Já nascemos com uma sentença de morte. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Então, desde quando nós já nascemos, já pesa sobre a nossa vida uma sentença de morte. A alma que pecar, essa morrerá. Presta atenção que não é corpo. O corpo, quer você seja um nascido de novo, quer você seja uma pessoa ímpia, ou talvez uma pessoa iludida com uma religião, um dia você vai ter que morrer, a morte física. Mas, para aqueles que já nasceram de novo, essa morte Jesus já venceu. Nós sabemos que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então Ele já assegurou para nós a vitória sobre a morte. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai brincar até com a morte. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória. Então Jesus Cristo já nos deu a vitória sobre a morte física. Mas a morte eterna, a palavra fala aqui, nós já nascemos com essa sentença, sentenciados com a morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. Então, eu não preciso fazer nada de mal para ir para o inferno. Eu não preciso, se eu sou uma pessoa que vivi sempre uma vida através de um processo educacional muito boa, quando eu morrer, eu vou para o inferno com toda a minha bondade. Se eu for uma pessoa ruim também, eu vou para o inferno. Mas por isso que o evangelho ele veio para nos alcançar na pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos considerar aqui o primeiro aspecto da morte. A alma que pecar, essa
morrerá. E o evangelho significa, a primeira parte dele é morte. Portanto, agora, como nós devemos nos apropriar deste evangelho para termos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus? Foi exatamente, meus irmãos, isso que Cristo veio a este mundo fazer por mim e por você. Quando ele veio a este mundo, ele fez muitas curas maravilhosas, transformou a água em vinho, fez uma série de sinais, uma série de milagres, mas eu e você, nós não fomos beneficiados com nada disso. Foram milagres transitórios, milagres que passaram. Mas uma das coisas que ele pôde fazer por mim e por você foi quando ele subiu para a cruz do Calvário. A Bíblia diz, lá em João 12, 32 e 33, Jesus diz algo maravilhoso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto Jesus dizia, significando de que morte estava para morrer. Então, quando puseram a cruz no chão, quando levantaram a cruz com Jesus Cristo crucificado, eu e você fomos atraídos no corpo de Cristo. Quando ele estava na cruz, houve um momento que ele nos atraiu no corpo dele. Por que o motivo desta atração? Porque eu e você nascemos neste mundo pecadores, com uma natureza perversa, rebelde, separado de Deus. Nascemos espiritualmente mortos, e pecado significa separação de Deus. Há um abismo que nos separa de Deus muito grande, chama-se o pecado. Mas Jesus Cristo foi para a cruz. E quando ele foi crucificado, ele nos atraiu, ele nos puxou para si, nos colocou, eu e você, dentro do seu corpo. Agora, como nós podemos crer neste fato aqui? Porque a Bíblia está dizendo. Não é o pastor que está dizendo, não é o pregador, não é ninguém. Está escrito na palavra de Deus. Lembre-se daquela palavrinha. Paulo diz o seguinte, estou entregando para vocês aquilo que também recebi, a menos que vocês tenham escrito em vão. Quando nós cremos no Evangelho que, de fato, não está demonstrado dentro da palavra de Deus, a nossa crença é em vão. De nada vale, de nada adianta. Então, Jesus morreu naquela cruz. Quando ele foi crucificado, ele nos atraiu, nos colocou nós no seu corpo. Para quê? Para que eu e você, no momento da sua morte, nós também, por estarmos em Cristo Jesus, nós sofremos também a mesma morte que ele. Quando ele morreu na cruz, eu e você, nós também morremos. Por isso é que Romanos capítulo 6, versículo 6, está escrito: sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Agora vamos associar isso aqui como uma experiência real para a nossa vida. Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Muito bem. O primeiro aspecto da morte envolve que Jesus morreu, mas eu também morri. Por quê? Porque a Bíblia diz que, sabendo isto, talvez se você não sabia, fique sabendo agora, porque a Bíblia está dizendo. Eu estou simplesmente aqui fazendo uma leitura da palavra de Deus. Sabendo isto, sabendo o quê? Que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Preste atenção que quando Jesus morreu na cruz, eu e você também morremos nele e juntamente com ele. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Mas se nós cremos só nesse fato, que ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, nós vamos ficar crendo nisso e indo para o inferno. Porque a lei exige a morte do pecador. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu? Morreu. Mas ele me incluiu no seu corpo. Quando ele morreu, eu e você também morremos. Por quê? Porque a Bíblia que está dizendo, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Percebe que no momento da morte nós morremos para o pecado. E o apóstolo Paulo vai dizer também em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Percebe aqui que a lei exige a morte do pecador. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu e você, nós só podemos viver para Deus quando nós morremos para a lei. E a lei exige a morte do pecador. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu? Morreu. Mas Ele me atraiu, Ele me incluiu no seu corpo e me fez participar da sua morte. Já estou crucificado com Cristo. Vamos analisar um pouquinho esse texto aqui. Se eu já estou crucificado com Cristo, você crê que você já está crucificado com Cristo? Se você crê neste fato porque a Bíblia afirma isto, você morreu. Porque quando Jesus morreu, se nós estamos crucificados com Ele, nós também morremos. E se nós morremos, quem que vive? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim por quê? Porque eu morri. E Jesus só pode viver em um morto. Você já morreu com Cristo? Então, este aqui, meu irmão, minha irmã, é o primeiro aspecto do Evangelho. Evangelho significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, quando Ele morreu lá naquela cruz, Ele nos atraiu todos em seu corpo, fez com que todos morressem em seu corpo. Mas é para aqueles que creem neste fato. Quando eu creio que eu morri com Ele, aí sim, o primeiro aspecto do Evangelho foi completamente concluído em minha vida. Mas a Bíblia diz que Evangelho também é sepultamento. É sepultamento. Muito bem. Se você pensar comigo, você vai ver uma coisa muito interessante. Lá no cemitério, quem que eles enterram? Certamente, eles não vão enterrar pessoas vivas. Lá no cemitério enterra-se somente pessoas que já morreram. Pessoas que já passaram lá, que seu coração pararam de bater, eles desceram para a sepultura, então podem ser sepultados. Muito bem. Agora, se você crê que você morreu com Cristo na cruz, você é um morto. Em Romanos 6, versículo 7, vai dizer o seguinte: portanto, aquele que morreu, justificado está do pecado. Se você morreu com Cristo, então você pode ser sepultado com Ele. Jesus morreu na cruz. Depois que Ele morreu, nós também morremos com Ele. Quando tiraram Jesus da cruz, foram sepultar o Cristo, mas eu e você estávamos em Cristo Jesus. Nós também fomos sepultados juntamente com Ele. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Aqui é o batismo na morte. Não significa o batismo nas águas, de forma nenhuma. Aqui não fala nada de água aqui. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. O que significa batismo na morte? Quando Cristo morreu, nós fomos batizados no seu corpo. Nós fomos colocados no seu corpo. Então nós morremos lá. Então, quando sepultaram Cristo, eu e você também fomos sepultados. E uma vez que você morreu com Cristo na cruz, você é um morto. Agora você pode ser sepultado. Agora você pode pedir o teu batismo, porque batismo significa sepultamento. Mas porque você morreu. Agora tem muitas pessoas sendo sepultadas vivas, batizadas vivas. É a mesma coisa de você mergulhar uma cobra seca, sai cobra molhada. E a nossa natureza é de serpente, é de cobra. Se você acha que foi por acaso que João Batista disse raça de víboras, Jesus também disse raça de víboras. Se ele falasse aqui cobra, seria até interessante sermos cobra. Mas a nossa natureza é de serpente. É de serpente, raça de víboras. Nós nascemos com a natureza pervertida. E para essa natureza, não tem jeito de reformá-la com batismo nas águas. Ela precisa de morrer com Cristo lá naquela cruz, para nós perder essa natureza pecadora. Essa natureza que nos torna muitas vezes infelizes, nos torna muitas vezes implicantes. Por que você é uma pessoa muito infeliz? Puxa vida, eu frequento a igreja, eu fui batizado, sabe? Eu participo de reunião de oração, eu participo de uma série de coisas, mas falta alguma coisa aqui.
é que você ainda não morreu. Você ainda está iludido com religião. Você ainda não passou pelo Evangelho. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se vive não mais eu, quem que você é então? Você é um morto, você morreu. Agora Cristo é sua vida. Mas Evangelho também significa aqui ressurreição. Vocês sabem que ao terceiro dia, Jesus Cristo, Deus, o Pai, pelo seu poder, ressuscitou a Cristo. Mas se nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, nós também precisamos de ser ressuscitados juntamente com Ele. Então a Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Presta atenção aqui. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, mas a Bíblia diz que e juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora Paulo define para nós Evangelho, é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Quando Cristo morreu, eu também morri. Quando Cristo foi sepultado, eu também fui sepultado. E quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde é que você está? Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, e a palavra assentados é descanso. Evangelho não é religião. Evangelho nos proporciona para mim e para você descanso, descanso eterno, libertação de nós mesmos. Jesus veio nos libertar do nosso pior inimigo. Quem que é? É eu e você. O meu pior inimigo sou eu mesmo. O teu pior inimigo é você mesmo. Então Jesus Cristo veio e através do Evangelho nos propiciar uma salvação eterna, uma salvação perfeita, total, que não precisa de retoques. Eu sei que tem muita gente aí indo atrás de religião, buscar na religião, mas na religião, nos dogmas, nas doutrinas, nos seus afazeres. Isso não é Evangelho, isso é canseira, isso é canseira. Meus irmãos, e ninguém nesta vida não pode ser salvo se não for pelo Evangelho. Se nós não passarmos pelo Evangelho, se nós não cremos que morremos e fomos sepultados e fomos ressurretos juntamente com Cristo, a nossa salvação, ela é questionável. A nossa salvação, a gente sempre vai achar que não estamos salvos. Por quê? Porque não está baseada no fato da palavra de Deus. Porque a nossa salvação está baseada em palavras de homens e não no poder de Deus, que é o Evangelho. Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E a minha morte e a sua morte e o nosso sepultamento e a nossa ressurreição juntamente com Cristo. É este Evangelho que você tem que levar para o seu amigo lá do seu trabalho. É este Evangelho que tem que levar para o seu amigo por onde quer que você anda com ele. Para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, talvez até para o seu pastor. Porque tem muita gente pregando o Evangelho, que se diz no Evangelho, fala de Evangelho, mas não tem a revelação deste Evangelho. E segundo Efésios, capítulo 1, versículo de 12 a 14, queria que você prestasse bem atenção nessa palavra aqui. Porque se nós não ouvirmos o Evangelho e crermos como está escrito, nós jamais seremos salvos pelo Evangelho. Preste atenção e guarde bem esse texto aqui no seu coração. Em Efésios, capítulo 1, de 12 ao 14, a Bíblia diz o seguinte: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, preste atenção aqui, em quem também vós estáis, depois que ouvistes da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Que coisa maravilhosa temos dentro da palavra de Deus, em quem também vós estáis depois que ouvistes
a palavra da verdade. Qual que é esta palavra da verdade? É o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido. Muito bem, vamos analisar um pouquinho aqui. Nós só podemos estar em Cristo Jesus quando nós ouvirmos o evangelho, morte, sepultamento e ressurreição. E a nossa morte, sepultamento e ressurreição juntamente com ele. Quando nós ouvirmos essa palavra aqui, quando nós cremos nessa palavra, aí o Espírito Santo vem e sela esta palavra, o qual é a garantia da nossa herança, é pelo evangelho. Meus irmãos, em todas as escrituras sagradas, nós temos Paulo pregando o evangelho, o Espírito Santo nos levando, nos conduzindo para o evangelho. Por exemplo, Jesus Cristo, ele disse o seguinte: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. O que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aqui? Estava pregando o evangelho. Todo aquele que entrar por mim, quando nós entramos em Cristo, nós morremos. Entramos e saímos. Sair é ressurreição. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, entrará morte. Entrará e sairá e achará pastagens. Pastagens significa descanso. É aquela palavra que nós vemos que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Pastagem significa que, na expressão do Salmo 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes. É coisa nova, é vida de Cristo em nós. Meus irmãos, é algo tão maravilhoso. E a Bíblia vai dizer também aqui, algo tão importante para as nossas vidas, no Evangelho de João, no capítulo aqui 14, no versículo 20. Versículo 20 diz o seguinte aqui, em toda a palavra, temos Jesus aqui falando do Evangelho. Ele diz aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, naquele dia, está aqui, é o dia que ele foi crucificado, lá naquela cruz. Naquele dia, preste bem atenção, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que coisa maravilhosa! Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vós em mim significa o quê? Que ele nos atraiu no seu corpo, nos colocou lá, é vós, em mim, é Jesus, acabando com a nossa natureza tiririca, acabando com a nossa natureza perversa, com a nossa natureza rebelde. Vós em mim, eu acabo com a raça do pecado de vocês. E não para aí, ele diz o seguinte, e eu em vós. Percebe? Isso é cristianismo, é ele vivendo a sua vida em nós. E o Evangelho, ele nos dá essa condição para vivermos uma vida completamente transformada pela sua graça. Porque eu e você, nós participamos da sua morte e da sua ressurreição juntamente com ele. E agora Cristo é a nossa vida. Cristo não está mais ao teu lado. Cristo é em nós. Eu sei que tem muita gente que faz esse tipo de oração. Ó Senhor Deus, esteja aqui ao meu lado. Jesus, esteja ao meu lado. Misericórdia. Se alguém está em Cristo, essa preposição em significa dentro de. Em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos que levar esta palavra, porque nessa palavra, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, vai produzir frutos. Somente uma pessoa que está, com certeza, morta e ressurreta em Cristo, é uma pessoa que já passou pelo Evangelho, é uma pessoa que vai produzir frutos, porque morreu com Cristo na cruz. E somente um morto, somente aquele que morreu com Cristo, vai produzir frutos. Em Romanos, capítulo 7, versículo 4, temos a seguinte declaração da palavra de Deus. A Bíblia diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Uma pessoa que crê que morreu com Cristo no corpo de Cristo, a finalidade, primeiro, é para perder a filiação. Nascemos neste mundo filhos do diabo. Morremos com Cristo, morremos
para o pecado, morremos para o diabo. E Jesus veio para desfazer, para destruir as obras do diabo. E foi lá na cruz. Quando ele morreu, nós também morremos. E foi dentro do corpo de Cristo. Você sabia que quando Jesus estava na cruz, ele atraiu você para que você e eu estivéssemos dentro do seu corpo? Que nós lemos aqui. Ora, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós só podemos frutificar para Deus o dia quando nós cremos que nós morremos, que nós fomos sepultados, que fomos ressuscitados juntamente com Cristo para frutificarmos para Deus. E Jesus não nos autorizou pregarmos outra coisa a não ser o Evangelho. Ele disse lá, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho será salvo. Quem não crê já está condenado. E muitas vezes nós temos levado para as pessoas doutrinas de igreja, temos levado religião, temos levado as pessoas aí fora, pessoas do mundo, elas estão carentes de Jesus Cristo. Querem ter um relacionamento. O nosso Pai veio para todos. Mas sabe por que as pessoas não estão sendo salvas? Porque nós não estamos levando para elas o Evangelho da graça. Nós não estamos levando para elas Jesus Cristo e este crucificado. Nós estamos levando para ela, falamos de Jesus Cristo. Jesus te ama você. Nós sabemos disso, mas isto aqui não vai trazer para elas uma certeza, uma segurança da salvação. Elas querem, de fato, ser libertas da sua natureza perversa. Mas se nós não pregarmos o Evangelho para ela, como é que elas vão ser salvas? Então, essa responsabilidade de ir pregar o Evangelho é minha e sua. Talvez você que sempre teve o desejo de pregar o Evangelho, mas sempre levou aí para as pessoas doutrinas, levou religião. Agora hoje você sabe o que significa o Evangelho. É que Jesus morreu na cruz. Ele foi sepultado e também ressuscitou, mas que na sua morte eu e você também morremos com ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morremos, fomos sepultados e em Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É esta palavra que você tem que pregar para os teus amigos, para os teus vizinhos, por onde quer que pise a planta do teu pé, que Deus lhe proporciona uma oportunidade para pregar o Evangelho. Pregue que Jesus Cristo morreu, mas que também nós morremos com ele. Que Jesus Cristo foi sepultado, mas que nós também fomos sepultados com ele. Que Jesus Cristo ressuscitou, mas que nós também ressuscitamos com ele. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É esta palavra Evangelho que Deus colocou o seu grande poder para salvar os pecadores. É esta palavra que vai trazer certeza da salvação para todos os pecadores. Meus irmãos, e o dia que nós subirmos no púlpito e pregarmos outra palavra que não seja essa palavra aqui, nós somos consideradas por Deus pessoas traidoras de Cristo. Somos malditos de Deus. O dia que você for ministrar um estudo da palavra, pode falar de muitos assuntos, mas não deixa de mencionar morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque o dia que você omitir essa palavra, você e eu somos pessoas malditas, traidoras de Deus, traidoras de Cristo. Por quê, pastor? Baseado em que está me dizendo isso? Porque a Bíblia diz, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, temos a seguinte declaração: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Meus irmãos, Paulo fala aqui com muito cuidado. Se nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. E Paulo pregou o quê? Que evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E a nossa morte e o nosso sepultamento e a nossa ressurreição juntamente com Cristo. E o versículo 9 diz o seguinte: assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes,
seja maldito, seja anátema. O dia que nós deixarmos de pregar este evangelho, nós somos considerados por Deus pessoas malditas, pessoas traidoras de Cristo Jesus. E o versículo 10 de Gálatas 1 diz o seguinte: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas estão indo para as igrejas, não é por causa do evangelho, por causa do agrado. As pessoas estão sendo agradadas, são aquela passamão nas pessoas, passamão. Vamos lá, meus irmãos. Tem um pastor, colega meu, ele disse para mim o seguinte: olha, o dia que eu percebo que uma pessoa quer sair da minha igreja, eu dou um cargo para ela. Quer segurar as pessoas na igreja, dando cargos para elas. Então, às vezes, a pessoa não tem a revelação do evangelho e ficam ali fazendo seus esforços. Estava pregando ali no estado de São Paulo e veio uma missionária que esteve algum tempo lá na África. Ela falou para mim: pastor, mas se nós pregarmos essas outras coisas para as pessoas, sabe, esse evangelho é uma palavra muito dura, mas é um evangelho que salva. É um evangelho que salva, eu disse para ela. Ela falou assim: pastor, olha, nós temos que fazer oração para que Deus salve as pessoas. Deus nunca vai salvar ninguém pelas nossas orações, jamais. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você pode orar por uma pessoa 100 anos, 50 anos, 30 anos. Deus não vai salvar aquela pessoa se ela não ouvir o evangelho da graça. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus salva as pessoas não pela oração, mas pela nossa salvação, pela pregação da palavra. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então guarde bem isso. Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Mas que naquela morte, eu e você, nós morremos com Cristo. Quando ele foi sepultado, eu e você fomos sepultados com Cristo. Mas quando Deus ressuscitou a Cristo, eu e você fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Que Deus, na sua infinita graça, possa lhe trazer a revelação do Evangelho da Graça. Amém. Leia a palavra de Deus. Medite dia e noite sobre ela. E o Senhor vai falar com você. Uma boa semana. Cristo me atraiu e nele me incluiu, me fez assim da sua morte participar. Cristo me atraiu e nele me incluiu, me fez assim da sua morte participar.